Bem, esse tema para mim é muito caro porque foi o tema da tese do meu doutorado em Direito Civil da UERJ e eu tenho muito apreço, até porque se fala muito em planejamento sucessório na atualidade, né? Mas o muito que se fala e por que se fala. Então, isso é necessário uma certa contextualização, né? Dentro da contextualização é tratar o quê? Todos nós morremos, essa é a única certeza que a gente tem na vida. Só que nós temos dificuldade, é uma cultura nossa brasileira, de tratar dessa questão da morte, né? E, principalmente nas empresas brasileiras, que são 85% por baixo, são de empresas familiares. E isso é uma dificuldade, até para a questão da sucessão da empresa e assim por diante. Bem, então, como isso é um tabu, mas os termos são outros, né? As pessoas mais velhas sabem que seus avós diziam assim, quando eu morrer eles resolvem. Tempo é dinheiro hoje, então nós temos que nos organizar, e principalmente por dois fatores primordiais. O planejamento sucessório, na verdade, por que se fala tanto nele? Porque existe um descompasso da sociedade contemporânea em direito às sucessões. E isso decorre de quê? Das transformações socioeconômicas. Então esse fator não é só no Brasil. O que ocorre daqui que nós estamos buscando exatamente pelo nosso direito às sucessões, está extremamente engessado, né? E, por isso, o projeto de lei aqui do DDFAM, que está no Congresso, nós vamos estar falando dele, essas transformações socioeconômicas ocorreram, vamos falar no todo o mundo, vamos fazer um corte nos países ocidentais. Só que eles estão buscando adequações, né? E o crescimento da importância do direito às sucessões, seja porque as pessoas vivem mais, pelo volume de dinheiro que se está tratando, seja pelas sucessões internacionais, as pessoas circulam mais no mundo, isso dão consequências entre casamentos, separações, guardas, alimentos e mortes, né? Hoje em dia é muito comum em sucessão hereditária terem elementos de sucessão internacional. Então, com esse crescimento da importância dos direitos de sucessões, e ele era muito pouco estudado, desde a graduação, a especializações, lato, estrito sensu, como mestrado e doutorado, o índice de pessoas que estudam direito às sucessões é muito baixo. E o que eu estou aqui é para provocar vocês a estimular a estudar mais. Com isso também, a gente tem que contextualizar esse mundo. Que mundo é esse que nós estamos, né? Nós estamos num mundo globalizado, tecnológico. O professor Marcos Errasti mostrou exatamente algumas das transformações tecnológicas. É um mundo imediatista, consumista e fluido, né? Então, nós temos, já se fala até de um mundo gasoso. O Baldwin trabalha com a fluidez líquida, mas já se fala até do estado gasoso. Isso ocorre então o quê? Com essas transformações socioeconômicas, uma desestruturação dos pilares do direito sucessório, né? E a sua complexidade. Por quê? A família, principalmente, eu acho a grande responsável pela necessidade dessa organização, pelas transformações que as famílias sofreram depois da Constituição de 5 de outubro de 88, que eu digo que é o tripé constitucional, que é a igualdade entre os filhos, igualdade entre os cônjuges e as diversas formas de entidades familiares. Esses três fatores, e o próprio divórcio, 77, quando se falava no divórcio, dizia assim, as famílias vão acabar. Não acabaram. As pessoas continuam casando e se divorciando. O que acabou foi um modelo de família, né? Então, exatamente essas transformações de família, os meus, teus e os nossos, que está exigindo uma organização. Então, essa demanda tem vindo um pouco da sociedade para nós advogados. Como eu me organizar? Como fazer? E uma grande diferença foi quando, em 2002, torna-se o cônjuge herdeiro necessário. Planejamento sucessório já se fazia antes, agora tem esse nome um pouco mais organizado e com outros elementos, né? Mas os pilares do direito às sucessões, em qualquer manual que a gente estude, nós temos a família e a propriedade, né? A propriedade, antigamente, eram só propriedades imóveis, né? Eram casas, terras, fazendas e às vezes carro, era a exceção. Mas hoje nós temos uma diversidade de bens móveis, de riquezas, de um patrimônio, com várias formas que podem ser compostas. Com o desenvolvimento tecnológico, existem novas formas de bens. E não tem como nós querer negarmos. Nós temos que nos adaptar
e buscar e como conviver com todas essas transformações. Então, é necessária uma releitura do direito das sucessões. O projeto do BDFAM veio num momento muito adequado, porque, como eu disse, os países da Europa continental, todos já fizeram alterações, a França em 2006, 2008, depois a Alemanha em 2009, a Itália, que é um país extremamente conservador pela influência do direito de família, pelo Vaticano sendo a Itália, também tem flexibilizado em algumas situações. Então, essa desestrutura de novas formas, de novo conceito de propriedade, né, onde exige uma maior fluidez. Então, hoje a gente trata o quê? De patrimônio, né? Porque são novos bens, é muito mais só do que propriedade, a gente fala de um patrimônio. Pierre Catalan, no francês, ele fala: novos bens são complexos e imateriais. Um dia desse eu tive um inventário que era só de direitos autorais. Era uma pessoa de pequena posse, mas era autora de uma música que fez muito sucesso, regravada por várias pessoas, e era só de direitos autorais. Bem, com tudo isso, esse direito de sucessões está engessado, porque essa sociedade mudou e o nosso direito não. Bem, então o que é o planejamento sucessório? Ele nada mais é que um instrumento jurídico que permite a adoção de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma pessoa após a sua morte. É importante dizer que uma das complexidades do planejamento sucessório, qual é? É que você tem que ir, como o código, livro 5º do Código Civil, que é o direito das sucessões, ele está insuficiente, nós temos que ir em outras áreas do direito privado buscar elementos e instrumentos para isso, né? Então, ele tem uma complexidade porque você vai estar com interface com direito societário, com direito previdenciário, com direito tributário, com direito internacional privado e assim por diante. Então, você tem que ter não só o conhecimento, quando você trabalha no escritório de maior porte, você pode ter representantes deles, mas se não, o que está acontecendo muito são parcerias, e cada escritório vem com a sua expertise, né? Vale ressaltar que o planejamento é realizado em vida, mas para a sua plenitude. Mas dentro dele você pode já vários instrumentos estar já fazendo em vida. A relevância delas são imensas, além desses dois fatores, por exemplo, a prevenção principalmente de litígios futuros, que esse eu acho que é o grande medo do civil law, é que o inventário, então um planejamento sucessório para ser bem sucedido, ele tem que evitar aí chegar no judiciário, né? Para ter uma celeridade de sucessão e evitar principalmente a dilapidação patrimonial. É importante também, ao falar de planejamento sucessório, a desconstrução de alguns pressupostos. Planejamento sucessório é só para burlar a legítima? A gente sabe que é o grande limitador, e aqui o tema é exatamente esse, é a legítima, né? A legítima, independente de críticas que eu tenha à legítima, mas é a nossa lei, é o que está em vigor, né? E eu particularmente acho que deveria ser revista, mas é ela que está ali. Então, é o nosso limitador, porque não é só ela, e todas as restrições, seja em doação ou em outras áreas, que ela vai ter, porque o sistema é uno, né? E então ele tem que ser coerente. Tudo para se buscar uma blindagem patrimonial, muito cuidado com muitos planejamentos sucessórios que estão ocorrendo, porque os CEPAs, as PGEs estão muito atentas. Eu vou dar um exemplo aqui num case final. Eu vou disponibilizar também o PowerPoint, alguns slides eu vou passar mais rápido, mas vocês podem ter acesso depois à jurisprudência, né? Então, muito cuidado. E outra coisa, planejamento sucessório não é só para as grandes fortunas, essas já se organizaram. Eu vejo o planejamento sucessório para nós da sociedade, nós que compomos a sociedade. Então, nós que somos advogados de família, é sim importante falar com o cliente, e olha, essa questão, como é, como não é, porque dois tabus estão no Brasil, um é de fazer testamento e o outro é pacto antinupcial, né? Não é cultura. Pacto antinupcial parece que a maior saia justa. Só se vai se falar no segundo casamento, normalmente, que aí às vezes já teve algum problema no primeiro, aí vai se organizar. Outra importância, outro fato muito importante no planejamento é a veracidade das informações do cliente. Acho que pulei para trás. Bem, o sistema do Brasil, nós temos o sistema dual, né? Quer dizer, a sucessão legítima e a sucessão testamentária.
É importante dizer que a sucessão legítima, ela entrou no Código Civil de 1916, onde nesse período teve muito mais discussão do que na de 2002, teve uma opção, projeto de 2 senadores para poder ter uma alteração de liberdade de testar. Hoje isso é uma tendência no Brasil e no mundo, buscando uma maior autonomia dos autores de herança. A ordem locatória, eu não posso deixar de fazer uma certa crítica, que ela é taxativa, né? Descendentes, ascendentes, cônjuges colaterais, que nos descendentes hoje, a gente talvez não tenha que privilegiar o mais vulnerável. As pessoas estão vivendo mais 30 anos. Às vezes um ascendente está precisando muito mais de um apoio, um acompanhamento financeiro, que necessariamente um descendente que às vezes pode estar no apogeu da sua profissão. Agora, o que acontece é a sucessão testamentária, por mais que tenham crescido o número de testamento, e isso você pode obter através do colégio notarial, que realmente tem crescido, principalmente na região sul e sudeste, mas se faz muito pouco. Há uns 4 anos atrás, no estado do Acre, se fizeram 6, no outro ano só 3. Lógico que a gente está falando de testamentos públicos, né? É muito pouco, realmente não é da cultura. Mas eu acho que para planejar, você tem que estar sim utilizando essa possibilidade que o sistema nos dá de 50% ser. Mas tem a questão, às vezes, familiar, de não querer ficar em situação, mas a gente tem que exercer sim nossa vontade. Outra coisa muito importante, e que tem vários efeitos, e quando a gente só vem estudar, não são só os instrumentos. A gente tem que estar muito atenta a questões de regimes de bens, os herdeiros necessários, né? O projeto do BDFAM vem aí. Então, esse momento, porque para se fazer o planejamento, você tem a qualificação da pessoa, a dimensão da natureza do patrimônio e a intenção do autor da herança. Nesse momento da qualificação, eu tenho que saber quantos herdeiros necessários, se ele é casado, se não é, se tem regime, se é companheiro, se tem pacto, se não é. Então, todos esses assuntos de direito de família refletem neste momento. Alguns instrumentos, né, o que nos fornece o código é o testamento, fideicomisso e o codicilo. Fideicomisso tem um projeto aí dentro do BDFAM que talvez volte a ser um instrumento mais utilizado, porque agora com a restrição do Código 2002, da prole eventual, ele ficou muito restrito. O codicilo a gente sabe que é para pequenas montas. Então o testamento, ele ganhou com o planejamento sucessório muito mais importância, porque ele vem dar o quê? Uma segurança jurídica, ele vem reforçar a vontade do autor da herança. Bem, e alguns instrumentos intervivos, eu só estou falando exemplificamente, tá? É o seguro de vida, que tem hoje em dia produtos altamente sofisticados, uma diversidade de produtos, porque tem se buscado muito o seguro de vida por não entrar no inventário principalmente. Doação, né, seja com usufruto, as limitações que tem que ter a doação por conta do seu sistema, como eu falei, ser integral, ser uno, fundos de rendimentos, fundação, previdência privada aberta, né? Outros nós não temos no Brasil, mas temos o projeto de fiducia que está no Congresso também, e as holdings, né? Eu tenho um excelente artigo da professora Simone Passinari, que ela fala sobre as holdings, que nem sempre, porque muito se fala de planejamento e como se a menina dos olhos fossem holdings. Tem que se avaliar muito os casos. Aqui também uma forma pejorativa, uma decisão recente de julho de 2019, onde se fala em fraudar utilizando a previdência privada para um senhor, previdência privada contratada, entretanto, quando o decurso já constava 93 anos, que se consubstancia em planejamento sucessório com o fim de fraudar a ordem de vocação hereditária que não deve prevalecer, né? Então, as decisões têm muito visto o planejamento sucessório de uma forma pejorativa, como se fosse para fraudar o legítimo. Aqui um caso interessante de uma fundação offshore, onde entrou um mandado de segurança, é um patrimônio significativo de 1,5 bilhão, mais ou menos, do estado de São Paulo, onde tinha, e a PGE simplesmente disse que a tese que era uma doação em vida e que toda a operação tinha sido para fugir do pagamento do imposto de transmissão mortis-causa. Então, eu estou mostrando para vocês que realmente aí teve uma extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, sob o argumento de que seria necessária a instrução probatória para distinguir se a hipótese se trata de evasão ou elisão fiscal.
Possíveis caminhos, né, a adaptação da legislação sucessória no Brasil, e aí eu venho também com a questão dos limites, né, que é a revisão da legítima. Vários países na Europa, principalmente, fizeram algumas revisões, mesmo quem mantém a legítima, eles têm, principalmente a da Espanha, que tem leis mais recentes do Código Civil pelas comunidades, da Catalunha, ele reduziu para 25%. Então, é uma tendência, isso eu sei que é um assunto muito delicado, porque o Brasil é muito diverso, de cenários bem distintos, mas eu acho necessário, mas eu não vejo a curto prazo ter alguma alteração na questão da legítima. Outro caminho poderia ser uma flexibilização do artigo 426, que também eu vejo como uma forma de vir auxiliar, seja a questão da renúncia. A Itália, por exemplo, ela é muito conservadora no direito, mas o que acontece? Ela abriu uma exceção para os pactos de família, né? Que pode haver renúncia na questão da empresa. Então, talvez seja um caminho, já tem doutrina sobre isso, livros, teses, artigos que estão se buscando, né? A professora Ana Carolina Brochato Teixeira, agora no Congresso do PT Civil, falou, disse que é um não, mas é um não que já está mudando um pouco de tom, e vários autores já fazem uma defesa em relação a isso, né? E a tributação, por quê? A tributação ela pode ser, sim, um estímulo à solidariedade, onde você pode dar uma maior isenção, e você pode, talvez, diminuir a taxa para quando sejam familiares. A Alemanha utiliza essa estratégia, então também você pode utilizar. É importante destacar que o Brasil é um dos países que mais baixo se paga tributos dessa natureza, né? Comparando não só com a América Latina, mas também com a Europa. Eu entendo, depois do meu estudo, que autonomia, maior liberdade, significa maior tributação. Então, onde você não tem um sistema de legítima, onde não é obrigado a testar, seja no direito inglês, ou seja, nos Estados Unidos, os sistemas, né, da common law, tem cada vez mais também tido restrições lá, tendo possibilidades de quem não está no Congresso, não está no testamento, vir a buscar. Bem, aqui é o projeto de lei 3.699 de 2019 do IBDFAM, onde tem estruturado em 3 eixos: modernizar a atualização das regras, a fim de compatibilizá-las aos avanços tecnológicos e sociais, ampliar a autonomia privada de quem é o dono do patrimônio e desburocratização do inventário. Nesse sentido, nós temos a questão sobre os herdeiros necessários, tirando o cônjuge, né? E só são herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes, pelo papel e a importância que o cônjuge, a professora Ana Luísa Maia Nevares fala até do supercônjuge, né? Ele concorre com o descendente, com o ascendente e está em terceiro lugar. Bem, isso talvez venha ajudar a dar um caminho também, porque isso é uma grande limitação. Muitos planejamentos se buscam em função dessa necessidade de como sair, porque hoje, infelizmente, nós não temos um regime de bens que na questão sucessória não comunique, em maior ou menor grau, mas todos os regimes têm essa comunicação. Aqui, dentro do projeto, não só restringindo a prole eventual, então talvez dando um novo gás a um novo instrumento, que seria o fideicomisso, podendo ser mais aplicado. Aqui, uma alteração também em relação ao CPC, que recentemente, agora, semana passada, teve a possibilidade de testamento, de inventário extrajudicial, mesmo com testamento, né? Está aqui a decisão. Então, são novos ares mostrando uma necessidade de se revitalizar. E os limites realmente são a dificuldade de se poder fazer pactos sucessórios, e a questão da legítima, que independente de críticas, é a lei nossa em vigor e ela tem o princípio da intangibilidade. Bem, muito obrigada. Espero ter